Vamos ver aqui como a ciência prova que ler boa ficção cria uma rave nos seus neurônios do canal Raul Martins. Lembrando que a gente vai ver só até os 15 minutos, que foi o que foi pago pra nós. Bora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E hoje este vídeo será duplamente especial. Todo vídeo meu é especial, como você já sabe. Mas este vídeo de hoje vai ser ainda mais especial porque ele envolve duas coisas que me são muito caras. Primeiro, Jane Austen. Segundo, a leitura de ficção. Em que consistirá o vídeo de hoje? Eu vou usar uma experiência científica que fizeram com a Jane Austen e leitores para provar a você, meu querido, que a leitura de ficção não é uma bobeirinha. Que Sim, Omega, com você certeza. não aprende alguma coisa apenas quando você está lendo não ficção, porque virou moda. Não só isso, né? Mas é muito mais fácil você tirar uma lição pessoal lendo um livro de ficção do que lendo um livro de autoajuda, sabe? Um livro de coaching. Sabe, um livro de coaching sobre liderança, é capaz de você, quando você lê uma obra com um personagem que é um genuíno bom líder, e pensar sobre aquilo, você acabar absorvendo muito mais. Isso. Pessoas que só leem livros técnicos, que leem apenas livros de autoajuda, pessoas que só leem para aprender uma habilidade que elas podem aplicar no dia seguinte imediatamente, elas acham que ler ficção é perda de tempo, que ler ficção é uma coisinha menor, que ler ficção é um negócio totalmente dispensável. E não é. Então eu vou usar primeiro esse experimento que fizeram com a Jane Austen e depois eu vou lhe dar mais algumas razões, baseadas também em experimentos científicos. Eu vou deixar as fontes aqui embaixo depois, ou melhor, agora, né? Enfim, as fontes estarão aqui embaixo, tá? Os links, os livros, as referências, para que você entenda de uma vez por todas que ler ficção, especialmente boa ficção, não é uma frescurinha e é algo que transforma a sua vida. Com certeza. Inclusive, eu tenho vídeos falando sobre essa questão de como a ficção, nesse quesito de informação, consegue fazer muito mais impacto numa pessoa, né? Inclusive crianças, né? Que não dá pra explicar a moral da mentira, ou o impacto social da mentira, mas é o menino que gritava lupa, a criança entende. Toda a questão dela descobrir o significado por si só e por aí vai. Inclusive intelectualmente. Vamos então partir para o vídeo que eu não quero enrolar. O que aconteceu com esse tal de experimento científico com a Jane Austen, tá? Uma scholar, uma estudiosa literária, acadêmica, chamada Natalie Phillips, resolveu estudar como é que o cérebro funcionava, como é que ele reagia quando as pessoas faziam dois tipos de leitura de um livro de ficção, tá? Ela queria pegar a pessoa no ato de ler um livro de ficção por prazer e pegá-la no ato de ler um livro de ficção de forma profunda, atenta, anotando e pensando sobre aquilo, tá bom? Como é que ela fez isso? Eles pegaram uma máquina de ressonância magnética, fizeram umas, digamos, mandingas ali, tecnológicas e práticas, para que a pessoa conseguisse deitar-se dentro da máquina, né? E, por meio de um espelho, ler algumas passagens de Jane Austen. E, além disso, ela colocou um eye tracker, ela colocou um scanner que acompanhava os movimentos do olho. Então, ela estava ao mesmo tempo escaneando, né? Acompanhando os movimentos do sangue no cérebro, para ela poder enxergar quais áreas do cérebro eram ativadas quando a pessoa lia aquele negócio. Mansfield Park foi o livro que escolheram, tá? E escolheram Mansfield Park porque era o livro menos conhecido da Jane Austen e ela sabia que quando a pessoa já tinha lido o texto antes, aquilo tendia a mudar os resultados. Então, escolheram um livro menos famoso da Jane Austen, pegaram pessoas e as colocaram dentro da máquina de ressonância magnética para que elas lessem o livro, passagens do livro, com um espelho, enquanto uma outra máquina, um outro scanner acompanhava os movimentos dos olhos. O que raios aconteceu? Eles esperavam que quando a pessoa estivesse lendo por prazer e quando ela estivesse lendo de forma profunda, algumas coisas mudassem, né? Eles esperavam que o cérebro, na leitura profunda, ativasse mais algumas partes ligadas
a nossa atenção concentrada. Eu não sou um neurocientista, então eu não vou ficar aqui soltando nomes para vocês, porque eu não sei. E eu não vou fingir que eu sei, tá? Eu vou deixar aqui o link do artigo para que você lê depois, caso você queira. O que importa é que quando eles coletaram resultados da leitura profunda, algo estranho aconteceu. Eles perceberam que, de fato, as partes ligadas à atenção concentrada tinham sido mais ativadas, ou seja, mais sangue tinha fluído àquelas áreas. O que eles não esperavam é que o sangue houvesse afluído a tantas outras áreas. O cérebro foi bizarramente ativado quando as pessoas fizeram leitura profunda e atenta de um livro da Jane Austen. Por exemplo, áreas do cérebro ligadas ao movimento, áreas do cérebro ligadas ao tato. Era quase como se o cérebro daquelas pessoas, no ato da leitura, houvesse sido enganado e estivesse... Mas a gente é enganado na leitura, né? Por que você chora com o texto de uma história de ficção, sendo que aquelas pessoas não existem? Por que você ri se aquela cena não existe? Você é enganado mesmo. Uma história, ela finge... Para o seu cérebro, aquela história e a realidade são quase a mesma coisa, dependendo do seu nível de engajamento emocional. achando que Você fica com medo do texto, entendeu? quando a pessoa lia sobre o choro de um personagem, fosse a pessoa mesmo que estivesse chorando. Foi quase como se o cérebro houvesse pensado que, ao ler sobre alguém correndo, fosse o indivíduo mesmo que estivesse correndo, porque o cérebro ativava partes da sua constituição que eram ligadas à corrida. É engraçado, né? Que tipo, a gente chega nessas mesmas conclusões de formas totalmente diferentes. Que isso é literalmente o meu vídeo falando sobre a arte de criar personagem e outras coisas do tipo. Eu falo da empatia, né? E da capacidade do ser humano de se colocar no lugar de outra pessoa para, como processo evolutivo, de você não ter que repetir os mesmos erros dos outros. Tem até empatia da dor. Você vê alguém arrebentando o braço, você dá uma agonia no braço. Homens, vê alguém tomando um chute no saco, sente dor no saco também. Você tem isso para várias coisas, né? Então, esse mimetismo, né? Esse neurônio espelho quase, né? Ele vê o que está no livro e aquilo é projetado para dentro de você de certa forma. Então, se o personagem tá a situação tensa, você fica tenso. Se a situação triste, você fica triste. É como se o seu corpo projetasse tudo que está na obra em você mesmo, né? Como se você estivesse atuando em algum nível ali dentro da obra. Mas até onde é fingimento, não é questão de fingimento, isso acontece dentro do seu cérebro e você não consegue controlar. Quando você está quando você tá chorando vendo uma obra, você não está fingindo que está chorando, você está fingindo. Entendeu? Porque aquilo ali, o seu cérebro você não é uma atitude consciente. Você literalmente está ativando mecanismos biológicos de autopreservação, evolução, e adaptação e reconhecimento. Porque o cérebro ativava partes de si que eram ligadas ao toque, ao tato, quando o indivíduo Só lia. vou acelerar muito um pouquinho o vídeo, porque o roteiro do cara é meio lentinho, como ele não editou muitas coisas, aí fica O meio travadinho. personagem, ou quando ele lia uma descrição têxtil, uma descrição de textura, por exemplo. E aí, eles chegaram à conclusão de que, de alguma forma, na leitura profunda, o leitor, em vez de apenas fingir alguma coisa, ele estava, de alguma forma, vivendo a história. Não apenas lendo sobre alguém que tocou no vestido da fulana, mas de alguma forma tocando no vestido da fulana. Não apenas lendo sobre alguém que correu, mas de alguma forma correndo. O que nos leva à conclusão de que a leitura de ficção faz exatamente o que a leitura de não ficção nunca poderá fazer. A leitura de não ficção pode apresentar fatos crus, e eles são importantes. Não se enganem, são muito importantes. Porém, nenhuma leitura de não ficção pode fazer com que você viva os fatos. Nenhuma leitura de não ficção pode fazer com que você entre em uma simulação da vida alheia. Nenhuma leitura de não ficção pode fazer com que você viva uma segunda vida sem sair do sofá, sem sair da cadeira. E são justamente essas experiências que você vive na imaginação e no cérebro, Eu vou ver um pouquinho mais, Mega, fica tranquilo. de uma forma muito profunda, que fazem com que você se transforme de uma forma que a não ficção nunca poderá fazer. Então, primeira coisa aqui, a leitura de não ficção é uma coisa única, ou melhor, a leitura da ficção é uma coisa única. É uma coisa única porque ela faz com que você
saia de si mesmo sem sair de si mesmo. Você está em dois lugares ao mesmo tempo, você é duas pessoas ao mesmo tempo, você é si mesmo olhando aquilo de fora, mas você também é o personagem vivendo aquilo de dentro. Isso lhe dá uma habilidade que é mágica, basicamente. É precisamente a habilidade de estar fora, ou seja, você consegue analisar aquilo, e dentro você consegue viver aquilo. E é a parte de viver que é importante. Por quê? Porque existe aqui um livro chamado O Cérebro no Mundo Digital. É um livro de uma neurocientista no qual ela analisa como é que funciona a leitura, quais partes do cérebro a leitura ativa e o que a leitura no mundo digital, ou seja, a leitura é rápida, a leitura de artigos muito rápidos, de stories muito rápidos, o que essa leitura no mundo digital está fazendo ou poderá fazer com a leitura profunda. Ah, vai fuder, né? Essa porra aí de TikTok e tal vai fuder a pessoa. Não precisa nem de estudo, vai fuder. Acabou, você já era. Essa mesma leitura que ativou o cérebro inteiro quando as pessoas leram Jane Austen, tá? Spoiler, pode fazer muito mal a leitura profunda. Oh. E neste livro, a Marianne Wolf cita um estudo feito por cientistas da Universidade Emory em Nova York, que acaba descobrindo basicamente a mesma coisa que foi descoberta com um estudo sobre a Jane Austen, tá? Eles descobriram que áreas no cérebro ligadas ao toque, englobadas no que chamamos de córtex somatosensorial, são ativadas quando lemos metáforas sobre texturas, e que neurônios motores são ativados quando lemos sobre movimento. Ou seja, ler sobre a seda do vestido de Emma Bovary é tocar na saia de Emma Bovary. Acompanhá-la descendo da carruagem, desesperada, para correr atrás do seu amante, é correr com ela. Porém, mais importante, se o cérebro é ativado quando se trata de esse espelhamento físico, ou seja, o cérebro meio que é enganado quando você lê sobre alguém correndo, o que o cérebro... É muito engraçado, né? Porque quem curte estudar a história tipo, já sabe de tudo isso, mesmo sem a necessidade de estudo científico pra dizer que isso existe. Porra, tá ligado? No teatro grego o povo já sabia disso, tá ligado? No teatro grego você já tinha catarse pra purgar as emoções das pessoas. Purgar a raiva, a pena, a frustração, a alegria. não pode fazer Na alegria quase não tinha, né? Mas era mais a raiva e a pena, né? com experiências emocionais, que são... Pô, é muito engraçado como a sociedade. Eu não tô falando do vídeo do cara, não, mas tô falando da sociedade em geral. Se acha super inteligente e avançada. E ela. Novamente, não do cara do vídeo, mas tipo, eu preciso provar isso para poder falar disso. Sendo que os sábios de antigamente falam: como assim? Você não consegue compreender algo tão básico quanto o que está acontecendo na sua frente. Claro, não serve para tudo, mas é um exemplo de como que a sabedoria das pessoas do passado a gente subestima demais. no final das contas, as mais importantes, não é? Existe um outro estudo, que agora de cabeça não vou me lembrar, depois eu posso colocar aqui, quando eu me lembrar, que mostrou que os leitores de ficção... Ele tem a mesma mania do que eu. Ele vai falando e vai batendo na mesa assim. Entendeu? Mesma mania. É muito chato quando você fica escutando, mas eu faço também. Em geral, conseguem regular as emoções melhor. E eles conseguem regular as emoções melhor porque, de alguma forma, eles estão vivendo emoções de forma vicária nos livros. Ou seja, em vez de guardar aquelas emoções negativas, por Não, a exemplo... explicação científica é foda. Eu tô falando que tem gente que não acredita se não tiver esse tipo de coisa. Claro, tem coisas e coisas, né, gente? Eu tô falando de um negócio que, desde que o mundo é mundo, as pessoas sabem como a história serve pra fazer várias coisas. E aí tem gente que fala, não vou ler ficção porque ficção não serve pra nada. Aí os filósofos gregos te olham assim, ó. Você é burro, meu? Entendeu? E aí a pessoa precisa de uma justificativa científica pra ler ficção, pra provar que aquela ficção serve de alguma coisa. É disso que eu tô falando. para si mesmos, eles leem sobre aquelas emoções. E ao ler sobre aquelas emoções, sendo vividas por personagens, eles vivem aquelas emoções e vivendo aquelas É emoções. tipo quando tu pensa nas paradas que tua avó já te falou de conhecimento popular, que você achava idiota, mas hoje em dia você fala, tipo, caralho, literalmente é isso mesmo. Ou seja, coisa que a não ficção não pode fazer, eles de alguma forma recebem uma catarse, eles são limpados de alguma forma. Ou aquilo ajuda-os a lidar com as emoções negativas. Em vez de sufocá-las,
eles as revivem. Mas não as revivem de forma direta, porque seria muito traumático. As revivem de forma indireta, lendo sobre aquilo. Então, se o seu cérebro é ativado quando você lê sobre o movimento físico, o que ele não pode fazer quando ler sobre o movimento emocional? E é por isso que a grande ficção, que nos apresenta personagens complexos diante de situações complexas, que no geral são importantes, situações de morte, por exemplo, de quase morte, situações de pobreza extrema, tá? De miséria. Quando você lê, por exemplo, aquela cena em Crime e Castigo, na qual o Raskolnikov ele entra na casa dos Marmeladov e há duas crianças pequenas chorando de fome no chão, desesperadas, você sente. Eu acho que é exatamente isso, né? O problema não é a busca científica. Inclusive, eu sou cientista de formação, né? Eu sou cientista da computação. Mas até não tá no meu título, cientista. Mas o que eu acho é que a ciência é essencial. Mas as pessoas começaram a ver a ciência como dogma. E isso é totalmente contrário à ciência. Ciência é feita para ser questionada, sempre. Sempre. A função do cientista é ser questionado sempre. Porque você não pode acreditar no que as pessoas falam. E aí sempre vai ter alguém para fazer uma pergunta idiota. Por isso que sim, eu acho importante, sempre que alguém fala, sei lá, de terra plana, o cara explicar. Xingar quem tá falando não vai dar certo. Tem que sempre explicar. E sempre vai ter dúvida. E é isso aí, tá certo, tem que ser isso mesmo. Mas eu tenho muito mais medo do tipo do comportamento de manada, de tipo, ciência vira dogma. Aí você descobre que um monte de merda que a ciência já fez, inclusive recentemente, e você fica tipo, cara, isso aconteceu simplesmente porque as pessoas falaram, tipo, não questione, apenas aceite, acredite e faça. E aí depois você vê que os cientistas falaram, aparentemente não era isso mesmo, deu meio merda aqui. Então isso é complicado, sabe? A ciência é uma ferramenta incrível, o método científico é essencial. Mas hoje em dia as pessoas usam ciência como argumento quase de dogma, sabe? Tipo, você fala alguma coisa, aí vem alguém citando uma matéria do G1 de um estudo científico completamente cagado, sem nenhum tipo de revisão de par, sem nenhum tipo de teste em outros laboratórios ou em outras regiões e tal, tudo para tipo embasar uma própria perspectiva. Você fala, cara, você está usando ciência como dogma, não ciência como uma ferramenta de pesquisa para chegar em hipóteses, sabe? Você sente o desespero da mãe. Inclusive as próprias revistas atuais, né, de ciência deu um monte de treta, né, sobre essa questão de revisado em par, que não estava revisando direito. Enfim, deu muita merda. Acho que o próprio Sérgio Sacani chegou a comentar de algumas situações assim, que é meio escabroso, cara, é meio decepcionante para quem curte ciência ver a forma que a ciência se transformou em uma arma para controle social, é um negócio estranho pra cacete, sabe? Tomou o lugar da religião da Idade Média, que fazia controle social, não, agora é a ciência, sabe? Você sente de alguma forma o E aí desespero você questiona a parada de forma científica e nego te trata como se fosse um herege. Você fica tipo, cara, como assim? das crianças. E aquilo faz É a com diferença da ciência pro cientificismo, né? que a sua experiência, que talvez eu espero que não seja tão miserável quanto a deles, seja um pouquinho alargada e você se lembre de que existem pessoas reais agora em situação igual. Isso aí, técnica de empatia, né? Você entra nos sapatos do personagem, pelas características que o apresentador, o escritor apresenta na obra. E talvez isso faça com que você seja um pouco mais empático. Talvez isso faça com que você saia um pouco do seu mundinho e se lembre de que existem pessoas em situação absolutamente miserável que você poderia ajudar agora. Quando você lê sobre as experiências, se você for, por exemplo, conservador, se você lê. E com certeza vai ter alguém reclamando nos comentários porque eu falei isso, porque a pessoa vai estar imersa num dogma, sendo que a própria essência da ciência e da filosofia é o contrário, né? As experiências íntimas de uma jovem comunista revolucionária nas meninas da Lígia Fagundes Telles. Talvez você, não vou dizer que você vai concordar com uma moça e vai começar, não, agora eu vou virar um revolucionário também. É óbvio que não, mas talvez você perceba que existem razões para a moça agir daquela forma e de novo, não é por meio de um argumento, é por meio de uma vida. A história faz você viver outras situações, outros lugares, outras vidas, isso aí mesmo. Então por isso que uma história boa não depende do autor, né? Tipo, não importa o que o autor acredite. Você vê personagens vivendo coisas que eles acreditam, por mais que você discorde, ainda gera sensação e sentimento. Você percebe que a moça tem motivações, que a moça tem alguns valores
que talvez sejam mais parecidos com os seus do que você imagina, mas por uma série de circunstâncias. E o mesmo vale pro contrário, né? Ele tá falando aí se a pessoa for conservador, mas se for uma pessoa, um comunista lendo um livro sobre outra questão, ele vai ver o outro lado também e vai perceber, realmente, quem diria que as pessoas dos dois lados da discussão não são reduções de caricaturas, e sim pessoas complexas que amam, sofrem, têm ideias, vontades, virtudes e falhas. Caralho, mané. O negócio é que normalmente um lado demoniza o outro, né? Por alguns pressupostos filosóficos, religiosos talvez, que ela tem aqui, são muito diferentes dos seus, ela foi parar em um lugar muito distante. Mas existe um ponto de contato entre você, conservador, e uma moça comunista revolucionária. A mesma coisa com um ateu, por exemplo, que acha todo religioso aí imbecil, né, estúpido. Um ateu pode ler Os Irmãos Karamazov, concordar com os argumentos de Ivan Karamazov, sentir os argumentos de Ivan Karamazov com muito poder, mas ele vai ser obrigado também a entrar na pele do Alyosha e do monge Zósima, tá bom? Que são cristãos e não são estúpidos, não são hipócritas, não são completos imbecis. Então, um ateu que viva, de novo, não é apenas receber fatos argumentativos, é entrar na vida de uma pessoa que é muito diferente de você. Eu duvido que um ateu que leia Os Irmãos Karamazov com a mente aberta não, pelo menos, comece a ser um pouco mais tolerante em relação aos religiosos, sabendo que eles não são todos uns demônios completos, que não são imbecis, que existem, de novo, razões para que elas ajam, as pessoas religiosas, para que elas ajam como ajam. Quando nós descobrimos que a ficção faz com que você possa viver outras vidas, isso tem um impacto muito maior sobre, digamos, a importância que a gente dá à leitura de ficção. Porque eu acho que muitas pessoas pensam que a leitura de ficção é você ali realmente só fingindo, é um fingimento bobinho, que não causa grandes mudanças para quem lê. Mas se você já leu algum livro realmente bom, com uma leitura profunda, e você se sentiu Até o livro básico já causa isso. transformado por aquilo, saiba que você não está sozinho. E que a transformação que lhe aconteceu não foi bobinha, foi muito profunda. E aconteceu em partes do seu cérebro que, no geral, só seriam ativadas pela vida real. E isso, nenhum livro de autoajuda, nenhum livro técnico de psicologia, nenhuma obra de filosofia, inclusive, pode fazer por você. Sim. Porque a magia da ficção é aquela suspension of disbelief. Ou seja, é a suspensão da descrença. Você suspender a sua descrença, ou seja, você deixa de acreditar que aquilo é falso para que você mergulhe naquela obra de ficção. A obra de ficção, ela cria um feitiço, um mundo encantado, no qual você está vivendo como se estivesse em uma simulação. E isso faz toda a diferença. Porém, eu tenho mais alguns motivos aqui, eu tenho mais algumas coisinhas que estão ligadas a essa, tá? Se a ficção causa este mundo secundário, tá? Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que quanto mais você leia livros de ficção que Esse meu vídeo é basicamente uma outra perspectiva do que ele tá falando. Narrativa não serve pra nada. Se arte é subjetiva e escrita é uma forma. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto. É um baita vídeo Autor não cabeça. tem nada. Aí o povo fala, narrador, por que você não faz mais vídeo cabeça? Aqui é o motivo. apresentem situações morais ambíguas ou mais complicadas, a sua percepção moral vai ficar mais refinada. Ou seja, você vai ficar menos propenso a julgar as pessoas de forma precipitada. Você vai ficar menos preconceituoso. O tal do preconceito é algo muito importante. Eu sei que o preconceito acabou, né, sendo sequestrado por alguns grupos ideologicamente radicais que causaram uma certa raiva, especialmente em conservadores, por exemplo, quando a palavra preconceito vem à baila, vem à tona. Porém, ela é de fato importante. O preconceito é basicamente a pressa em chegar a uma conclusão. No geral, E tem motivo evolutivo pra isso, né, inclusive. moral. Só que na sociedade atual é meio complicado. Mas a gente precisa tomar decisões rápidas, né? Você não pode esperar pra ver se a pantera vai te comer ou não. Mas a pressa para chegar a uma conclusão, ela pode se manifestar em várias áreas. Ela pode se manifestar, inclusive, na área científica. Ela pode se manifestar na área acadêmica. Ela pode se manifestar em qualquer área
a qual a inteligência possa ser aplicada. O problema é que a pressa para chegar a conclusões é o sinal, é a marca de uma inteligência inferior. Até mesmo empresários, atletas. Se você pegar uma pessoa que seja realmente grande, você não vai encontrar a pressa para chegar a conclusões. Essas pessoas, no geral, são abertas à dúvida. Pegue grandes artistas, por exemplo. Pegue, por exemplo, o Francis Ford Coppola, que acabou de lançar o Megalópolis, um filme que lhe custou boa parte da fortuna pessoal. Francis Ford Coppola está e sempre esteve aberto a riscos. Ele não tem pressa para chegar a conclusões, ele quer explorar novas possibilidades. Todos os gêneros intelectuais foram assim. Gêneros artísticos sempre foram assim, tá? E o que isso tem a ver com ficção? Um estudo chegou à conclusão de que indivíduos que precisam de uma cognitive closure. O que é uma cognitive closure? Eles precisam, digamos... Ai, caramba, como é que eu posso traduzir isso? Closure é fechar, né? É encerrar. E cognitive é cognitivo, relativo à inteligência, ao cérebro. Eles precisam fechar uma conclusão. Eles precisam fechar uma, digamos, ideia intelectual. Eles precisam chegar logo a uma opinião fechada. Beleza, é isso. Os indivíduos que precisam chegar logo a uma opinião fechada, eles têm um desejo e a necessidade A verdade é que todo mundo tem uma ideia... Eu vou parar aqui porque mandaram só 15 minutos do vídeo e eu acelerei um pouco, então eu vi aqui até 19. Todo mundo tem preconceito. Acabou. A diferença é quem está aberto para ver se a sua imaginação tá te enganando e quem não quer saber disso, né? Então, tipo, eu não gosto de pizza, vou experimentar a pizza, mesmo assim, vou dar uma chance. Eu não gosto de rock, mas eu vou escutar algumas músicas de rock, entendeu? Então, é isso, né? Para várias coisas, né? Que eu não vou entrar em polêmicas aqui. Mas todo mundo tem preconceito com as coisas. A gente vive de preconceitos. A gente vive de conceitos concebidos previamente antes do fato ser estabelecido ou explicado pra gente, ou até apresentado de fato. Então, o negócio é a capacidade de permitir que esses conceitos sejam substituídos quando você tem experiências reais. E aí você tem uma validação conceitual daquilo mesmo. Seja uma validação positiva ou negativa, depende da sua experiência, depende das coisas que você acredita, aplica, age e por aí vai. Então, vou mandar o vídeo do cara aí. Quem quiser se inscrever, ver o vídeo, essas coisas aí, já que a gente não terminou o vídeo. Então dá like e se inscreve também.